como vocês sentem esse amor pelo campo, como a gente pode contribuir. É isso aí. Obrigado. Obrigado a Caçu, obrigado a Loquim, a Minsight, Água Prata, ESA, todos aqueles que têm nos apoiado em todos esses projetos bacanas. E é você que nos assiste. Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye. Gente, que gostoso é fazer esse projeto Homens de Prata no Campo. Cada vez que eu recebo as pessoas aqui, eu me encanto mais com esse mercado fantástico, que a gente, por exemplo, das cidades grandes, sabe muita coisa e não sabe nada. Não sabe o ser humano que está por trás, as histórias de famílias, a dedicação de trabalho, quanto esforço é feito e quantas pessoas amam esse negócio. E o carinho que eles têm, não só pelas pessoas que estão trabalhando, como também com seus ídolos. A geração prateada, tanto homem como mulheres. E hoje, mais uma vez, vamos receber uma pessoa que tem uma história familiar, um apreço pelo que faz, e o que gosta, e o que está transmitindo para os filhos, que é Gustavo Barreto, presidente da Associação Brasileira Santa Gertrudes, que é uma raça, né, de gado, Isso. E no qual ele defende imensamente. Ele traz isso da história do pai, que ele tem um carinho muito grande. Isso mesmo, Cuca. Obrigado pelo convite. Muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da nossa história aí. E contar um pouco do que a gente viveu. Muito legal, né? Muito legal também, porque a gente sempre pensa, né, que no Nordeste não tem essas culturas, não tem essa dedicação com o agronegócio, com a pecuária. E vocês têm um desenvolvimento de uma raça que começou lá. Você do estado de Sergipe. Que cidade que você está? Nós somos de Aracaju. De Aracaju. A fazenda nossa em Japaratuba. Japaratuba? Isso. Isso significa, traduzindo, onde fica? Ela fica a 60 quilômetros de Aracaju, indo em direção a Maceió, às margens da BR-101. Então é uma história que começou lá atrás, em 1978, quando meu pai decidiu levar para Sergipe os animais Santa Gertrudes adquiridos aqui em São Paulo. Me fala um pouco, você está com quantos anos? E eu queria saber quando que você decidiu a tomar conta desse projeto, um projeto realizado pelo seu pai. Como é que chama seu pai? Eduardo Cruz. Me conta um pouquinho a sua paixão por esse negócio. Tudo começou, meu pai levou para lá em Sergipe em 1978. Eu nasci em 1980. E minha história com o Santa Gertrudes, eu digo que o Santa Gertrudes me pegou pelo bolso. A parte mais sensível do homem diz que é o bolso, né? Então o Santa Gertrudes diz que me pegou pelo bolso. Eu sempre gostei de pecuária. Que é uma raça desenvolvida geneticamente, né? Isso, é uma raça americana que foi desenvolvida lá no Texas, na fazenda King Ranch. King Ranch, tá. Que trouxe para o Brasil a raça há exatamente 70 anos, estamos comemorando 60 anos. Que a King veio para cá? Isso, 70 anos de Brasil. Ela trouxe o Santa Gertrudes e trouxe também o cavalo quarto milha, certo? E lá a gente começou a criar em 1978. Se hoje eu estou aqui com... Mas o embrião no Brasil foi lá na sua região? Não, foi no King Ranch, o King Ranch que trouxe para o Brasil. Não, mas no Brasil foi na sua região? Não, aqui foi em São Paulo, tá. Lá em Presidente Prudente, na região do Presidente Prudente, onde o King Ranch comprou e fundou o King Ranch Brasil. Na época era junto com o Aeroswift King Ranch. E aí ele começou a difundir essa raça por todo o Brasil. Na verdade, eles criaram lá no Texas. E aí os americanos saíram comprando fazendas pelo mundo, na Austrália, África do Sul, tudo, Argentina, e criando os King Ranch pelo mundo, certo? Que bacana. E aqui no Brasil foi lá em Presidente Prudente, onde eles começaram a distribuir essa raça por todo o Brasil. E aí meu pai, em 1978, conheceu através de estudos, tudo, e identificou essa raça e levou, começamos a criá-la lá em Sergipe. Mas já era fazendeiro? Já. A gente já mexia com fazenda. Ele tinha herdado uma fazenda, minha mãe herdou uma fazenda de meu avô, certo? E aí nos estudos dele, eles decidiram entrar na raça Santa Gertrudes. Então eu nasci e me criei vendo Santa Gertrudes na fazenda. E se eu estou aqui hoje, Cuca, é porque meu pai tem um papel fundamental nisso, não como incentivador, na verdade. Porque ele era uma pessoa que ele mudava a programação dele para que eu saísse do colégio, eu fosse com ele. Se tinha uma exposição agropecuária que ele queria que eu fosse, ele atrasava o horário de saída para que quando eu saísse do colégio pudesse estar... Ele queria você como parceiro dele? Queria, certo? Então é uma coisa que ele fez comigo, que eu dou graças a Deus, que tudo que eu aprendi foi através do ensinamento dele, porque ele tinha esse papel.
ele chegava atrasado, mas ele queria levar o filho. Né? Então ele mudava, chegava no minha época de férias, eu estava dentro do carro com ele, andando com ele para cima e para baixo, aprendendo o dia a dia do serviço dele. Quantos anos você começou isso? Paz, desde que eu me lembro, assim, eu sempre tive esse... Você é filho único? Não, eu sou o filho mais novo, tenho um irmão mais velho, uma irmã e eu sou o mais novo. E aí naquela época do adolescente, né, a gente quer escutar umas músicas, o pai quer escutar outra, mas quando ele me botava dentro do carro... Era a música dele? A minha. A sua. Pra ele estar comigo ali, pra esse convívio, né? Então aí eu sempre gostei de pecuária, e, graças a Deus que o incentivo dele foi aumentando. E aí com 12, 13 anos eu comecei a comprar meus primeiros animais para engordar. Então comprei 3... Quantos anos? 12? 12, 13 anos eu comecei a comprar. Precoce, hein? Aí comprei uns animais, a gente tinha criação de zebu e tinha criação de Santa Gertrudes também. E aí eu comprei um lote de 14 animais e nesses tinha o Santa Gertrudes e tinha o zebu. E toda vez que eu ia para fazenda eu queria pesar os animais para ver quanto é que estava ganhando, para ver como é que estava meu... E esses são tudo a pasto, né? Tudo a pasto. E aí para eu ver o que é que eu estava investindo, se estava rendendo e tal. E na balança o Santa Gertrudes sempre ganhava. O Santa Gertrudes sempre ganhava. Aí você deixava o zebu pro seu pai, ficava... Aí quando eu vendi esses 14, eu fiz, meu pai, agora eu quero comprar 28. Agora eu quero todo o Santa Gertrudes. Ele fez, por quê? Eu fiz o Santa Gertrudes ganhou mais peso. Então eu quero o Santa Gertrudes. Mais então, arroba, mais arroba, em menos tempo. E aí me deu mais lucro, né? Porque ele ganhou mais arroba num período mais curto. Eu consegui vender mais cedo. Botei o dinheiro para comprar mais. Aí eu fiz, agora eu quero mais Santa Gertrudes. Eu quero todos Santa Gertrudes. Quanto Então, você tem hoje? Desculpa se você quiser falar, não sei se pode falar. não, hoje a gente... É uma migalhinha que você tem. Não, hoje a gente trabalha lá a gente entrou muito na agricultura, então a gente trabalha com um rebanho de em torno de 400 animais puros, Santa Gertrudes. Meu pai faleceu em 2009. Foi recente, hein? Faleceu em 2009. Ele tinha 64 anos, foi repentino assim. E aí a gente tomou a decisão, eu com minha mãe, de dar continuidade ao trabalho dele com Santa Gertrudes. Então nisso minha mãe acompanhou meu pai lá em 1978, na escolha dos animais, tudo. E a gente decidiu manter a chama do Santa Gertrudes. Quantos anos? 50 anos? 60 anos vocês estão nessa? 45 anos. 45 anos. Né? 45 anos de criação. Meu pai morreu muito jovem, ele tinha 64 anos ainda. Tinha muita coisa para viver aí. E aí a gente decidiu manter a chama do Santa Gertrudes em Sergipe acesa. E aí voltamos a participar, a investir no Santa Gertrudes. Sempre com a mesma fazenda, Mangabeira. Sempre com a mesma fazenda. E aí foi quando a gente foi convidado a ser diretor de marketing da associação. E aí assumimos a diretoria de marketing. E depois fomos convidados para ser o presidente da associação do Santa Gertrudes. E aí estamos aí nesse ano de muita comemoração. E Santa Gertrudes está no Brasil inteiro? Estamos no Brasil inteiro, é uma raça que está presente em todas as regiões. A gente está comemorando agora 70 anos de Santa Gertrudes no Brasil. Estamos trazendo o Congresso Mundial da Raça. Que bacana. Quando vai acontecer isso? De 26 de novembro a 11 de dezembro. Onde vai ser? Vai ser em 4 estados. Começa em Sergipe, no dia 26. Depois a gente vai para o Paraná, vamos para Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu a gente vai para Mato Grosso do Sul, para Nova Andradina. E de Nova Andradina a gente vai para Avaré, onde a gente vai ter uma casa lá A gente vai ter um lounge, uma estrutura muito boa para receber. A gente vai ter expulsão dos animais, leilões, visitação a mais de 9 fazendas. Vamos ver projeto de carne de Santa Gertrudes, um projeto familiar, uma história linda aqui, desde a criação do animal até o confinamento. E termina no restaurante que você vai comer carne de Santa Gertrudes com chopp feito também na própria fazenda. E Avaré? Em Avaré, na região dessa fazenda. Vou lá cobrir isso. Vou lá cobrir. Você vai ver uma coisa muito interessante. E uma coisa interessante que é um projeto para um amante da pecuária. E como é que você vê, falando em amante da pecuária, como é que você vê a nossa geração prateada envolvida nesse projeto Santa Gertrudes? É muito gratificante. Sua mãe, você está falando que isso. Como é que é? Eu vi que é uma coisa bem assim, a longo prazo, né? Isso. A gente tem uma geração muito... Eu digo assim, eu tenho muitos exemplos dentro da raça. Né? Uma raça que tem muitos criadores muito antigos e dedicados, né? Eu tenho uma convivência, assim, minha mãe é minha chefe, né? A gente tem uma empresa familiar, então eu toco as fazendas com ela, é uma coisa que
é meu braço direito, assim, é minha mãe, é minha sócia, é meu financeiro. E ela que manda. E é ela que manda. Porque mãe é a coisa mais importante do mundo. O resto não existe. Se eu posso dar um conselho aqui, a gente tem que aproveitar nossos pais e nossas mães. O pai e mãe, a gente tem que aproveitar demais. Porque eu perdi meu pai com 22 dias, do dia que a gente descobriu que ele estava doente para o falecimento. Então, Minha mãe em 20. Descobriu o câncer com 56 anos, 20 dias entrou no hospital e morreu. Isso. Então, meu pai foi a mesma coisa. E eu digo o seguinte, vamos aproveitar. Porque pai e mãe é o único. Mas mãe é mais ainda. Eu, depois que eu sou pai, eu sempre dei valor à minha mãe. Mas depois que eu sou pai de 3 filhos, eu dou mais valor à mãe ainda. Porque mãe tem poder. Mãe não erra. E ela tem um poder. Mãe tem um poder, tem uma garra. Mãe é incansável. O pai não aguenta nada. Eu tenho 2 casamentos. Ex-casamentos. E para os meus 2 filhos do primeiro casamento e meu filho do segundo, eu digo: nunca tenho dúvida. Por mais certo que eu esteja e mais errado que sua mãe esteja, ela nunca vai ser errada para vocês. Eu vou perder todas e quero perder todas para ela. Mãe é mãe. Mãe eu digo que pai, a gente é pai. A gente já começa aprendendo o seguinte: no dia que ela recebe, antes dela receber o diagnóstico do exame positivo, ela já é mãe porque ela já sente. Já sabe tudo. Nós só vamos ser pai no dia que nasce e que a gente pega o bebê na mão. Aí a gente começa a ser pai. E que ela deixa? Ela já foi lá atrás. O sentimento, a ligação que uma mãe tem com o filho é uma coisa insuperável. Então, filhos, prestem atenção. Mãe é a primeira coisa sempre. Ela é errada, não interessa, mas ela é a única coisa que a gente tem como valores. E se na vida a gente tem pessoas que a gente pode confiar, eu digo que são 2, pai e mãe. Na dúvida, né? Na dúvida, a mãe, né? A mãe. Legal. E me fala aí, nos projetos futuros, me fala o que vocês pretendem fazer, como é que está esse movimento, como é que é o espaço que você está dando, né, dentro da associação para as pessoas maduras, como é que você vê isso? É uma gestão muito participativa. Eu acho que eu sou o presidente mais novo da associação, certo? A gente entrou com 42 anos, mas eu gosto muito de escutar a experiência. Eu acho que nós jovens, principalmente quanto mais jovem a gente acha que sabe tudo, né? E na verdade a gente não sabe nada. A gente vai aprendendo todo dia, né? O que eu digo que a gente tem que fazer é escutar muito as pessoas mais maduras, ouvir, identificar e usar a nossa garra, a nossa força de vontade, a nossa loucura do jovem, que eu digo, o jovem é aquele cara que ele quer fazer, ele quer derrubar o muro, ele quer pular o muro, ele quer correr. Então acho que a grande sabedoria do jovem é escutar a experiência do maduro. E dividir seu conhecimento também de tecnologia, trazendo essa experiência. Eu sempre falo para meus filhos, tragam para mim. Vocês sabem muito, mas a gente pode ajudar a colocar tudo isso em prática. É juntar a experiência, que a experiência é feita por quê? Você errou, você aprendeu, você observou. Se a gente escuta, eu digo sempre, se você escutar o ditado popular, você erra muito menos. Porque o ditado popular é feito de observação. Observe. E recorrências. Né? Então, observe, você vai errar menos. Então, se você observa, você tem uma ideia... Para escutar um pouco. Escuta, observa e converse. Rapaz, eu tive essa ideia. Quero juntar sua ideia com a minha ideia com a sua experiência. Vamos desenrolar dessa forma. Eu acho que a gente tem que... O mais velho não é uma coisa vencida. Isso mesmo. Nunca será. É uma coisa que você vai poder ter proveito para você errar menos. Errar menos. Você errar sabendo por que está errando. Eu acho que a experiência, os mais velhos são mais experientes, não são mais velhos. São jovens há mais tempo. Isso. E eu sigo muito, então assim, minha experiência dentro de casa. Minha mãe tem 72 anos. E tudo que a gente faz é combinado. Então tudo que a gente toca, a gente combina antes. Então eu sempre converso com ela antes, a gente sempre discute qualquer projeto que a gente vai fazer novamente. Olha, minha mãe, eu tive essa ideia assim, 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 o que é que a gente vai fazer?
vamos por aí? Ela, não, por aí eu acho que não vai dar. Me convence, aí eu tento convencer. Ah, não me convenceu, então volta. Porque o mais velho assim, se desafia. Isso. Porque ele é um gestor, né? Ele é um observador há mais tempo. Isso. Viveu, tem aquela bagagem. Agora me fala uma coisa, como é que você vê a chegada dos produtos, né? Ou desse formato novo, essa condição de SG, né? Sustentabilidade, como é que trabalha isso dentro da... Mas Desculpa, da associação. A gente, só para você ter uma noção, esse trabalho que a gente está fazendo com essa fazenda que faz o projeto de carne, é um projeto que pensa... É nessa fazenda mesmo, a sua? Não, é no nosso vice-presidente, certo, Antônio Roberto, ele tem uma fazenda lá em Buri, em São Paulo, Fazendas União do Brasil. É essa que tem a marca de carne, então é um projeto que está pensando justamente na sustentabilidade. Então é um projeto que ele tem um confinamento composto bar, que é um confinamento que o gado fica numa cama. Essa cama é um composto que vira adubo, certo? Esse composto vai para a lavoura, vira adubo. Com isso, o milho, a silagem, a soja já é adubada por esse composto. A parte líquida que gera da limpeza do confinamento vira fertirrigação. Que bacana. Então faz todo o ciclo na fazenda. Essa carne vai ser abatida e vai ser servida no próprio restaurante da fazenda. Mas então, você você falou em confino, mas o seu gado é um gado de pasto. Isso. E como é que é essa... Na verdade, ponto aí de... Porque o acabamento para a carne, para ganhar tempo, ele faz no confinamento, certo? Mas os animais são criados... Ah, tá. Só na parte final? Só na parte final que entra justamente para a parte de confinamento. Como chama essa fazenda? Fazenda União do Brasil. E a marca ou qualquer, pode falar aqui, não tem problema. Aqui eu falo que pode, pô. É a União da Carne. União da Carne. Certo? É uma carne... É interessante para conhecer. Isso. É um projeto bem interessante, porque tudo é feito dentro da fazenda. Então, a soja, o milho, a silagem, tudo produzida lá, certo? A genética desse gado é produzida lá, o cruzamento desse gado é feito lá. E de lá, a gente vai depois experimentar o sabor disso tudo no Você restaurante. acompanha tudo isso? Isso, a gente acompanha tudo isso, é um amigão nosso. Ele é o atual vice-presidente da associação, certo? Faz um trabalho fantástico também com a raça. Então, é tudo isso que a gente está sempre trabalhando e aprendendo, né? Então, são novas tecnologias, são novos desafios e a cada dia trabalhando mais, porque nosso objetivo, Cuca, é o quê? É sempre produzir um animal que gere mais ganho de peso, mais lucratividade e aumente a pecuária brasileira. E também contribui de uma maneira... Porque se o gado ganha mais peso em menos tempo, você vai ocupar menos espaço, você vai trocar mais rápido por outro animal e você vai ter um ganho de escala. Bacana. Tivemos uma aula aqui sobre que aula, gado Santos Gertrudes. Um dia eu chego lá. Meu amigo, a gente falou em... Você conhece Ecologia? Né? Porque eu falei errado. Conhece essa marca? Um lançamento novo aqui do nosso patrocinador. Coisa boa. Da AgroKing. E quer levar? Vamos lá, né? Então leva os 4. Pronto. Então, muito obrigado. Ó, AgroKing, põe na minha conta, tá? Já vamos levar. Espero que você goste. Testar. Vai testar, sim. Não é desodorante, como vem um outro. Não. É desodorante, mano. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a você. Adorei, foi um prazer. Vamos dar continuidade nos projetos aí, inclusive lá para... Com fé em Deus, com fé em Deus. Muito bom esse bate-papo. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, antes de terminar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, colocar sininho, todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, que é onde vai ser postada essa entrevista, e também no podcast mais para frente, tá? Um agradecimento especial a Casul, AgroKing, Minsight, ESA e Água Prata. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.